Sobre o feudalismo, vamos começar a falar um pouquinho da sociedade, a chamada sociedade feudal, ou seja, a sociedade que vivia nos feudos. Essa sociedade, ela era chamada estamental. Então, olha só essa palavra diferente aí que eu acabei de falar. Estamental, vem de estamento. Um estamento é uma espécie de um grupo social definido pelo seu nascimento. Então, a pessoa nasce em um grupo, então ela faz parte daquele grupo por conta do seu nascimento. Uma sociedade estamental, ela tem pouca mobilidade social, ou seja, as pessoas têm dificuldade, né, de ir de um grupo para o outro, de um estamento para outro. O mais comum é a pessoa estar em um estamento e ficar nele a sua vida inteira. Então, a mobilidade ela é muito restrita, né? É muito limitada, pouca mobilidade social. Então, isso é importante, pouca mobilidade social. Não esquece. Esses estamentos, eles são divididos em três. Temos, então, o clero, a nobreza e os servos, né? Clero, nobreza e servos. O clero são os membros da igreja. Então, quem era parte da igreja, como os padres, os bispos, o papa, eles fazem então parte desse clero. Isso era um dos estamentos. E cada estamento ele vai ter uma função para aquela sociedade. A função do clero era basicamente cuidar da vida espiritual das pessoas. Então, o clero, ele não trabalhava, né? O clero, ele não se ocupava de trabalhos, porque a função do clero era cuidar da vida espiritual, salvar as almas das pessoas. Além do clero, tinha a nobreza. A nobreza era formada pelas famílias que detinham o controle sobre a terra ou sobre os feudos. Então, essas famílias, elas passavam de geração em geração o seu privilégio, e essas famílias, elas também tinham o direito de governar, né? O direito de ter o poder político para elas. Então, essa nobreza, ela tinha essa função de governar, mas também cabia à nobreza, nessa sociedade feudal, a proteção militar. A gente não pode esquecer que isso tudo está se construindo naquele contexto das invasões bárbaras, e cabe aos nobres pegar em armas para proteger a vida das pessoas. Então, a função dos nobres, nesse momento, é guerrear, é ir para a guerra para proteger a sociedade. Então, você vê, o clero cuida das almas, os nobres cuidam da segurança. E quem é que vai trabalhar? O servo, né? Então, cabe ao servo esse papel de trabalhar para sustentar todo esse sistema. Então, o servo vai ser o trabalhador do feudo. Então, esse é o modelo, né? Esse é o modelo da sociedade estamental, e como eu disse, tem pouquíssima mobilidade, porque, por exemplo, né, o servo dificilmente conseguiria se tornar um nobre, dificilmente um nobre se tornava servo. Havia alguma mobilidade no clero, porque basicamente ninguém nasce no clero, ou ninguém nascia no clero. Então, para entrar no clero, você tinha que sair ou da nobreza ou um servo, né, se tornar clero. Mesmo assim, o clero se dividia em alto clero e baixo clero. O alto clero eram os cargos mais altos ocupados por quem saía da nobreza. E o baixo clero eram os cargos da igreja mais baixos, que poderiam ser ocupados pelos servos, né, que entrassem para a vida religiosa. Então, basicamente, essa era a sociedade feudal ou a sociedade estamental.